Que bom! Estamos terminando o nosso trimestre, estamos na lição 13, uma comunidade de servos. Foi uma lição nesse trimestre muito proveitosa, sem dúvida, e ela está fechando com um tema sobre a igreja, que somos nós, a comunidade de servos somos nós, e as necessidades do mundo. Como a igreja pode ser, digamos assim, solidária, amorosa, misericordiosa no mundo que nós vivemos. Identificando a igreja como uma comunidade servidora. Esse é o tema da lição dessa semana. Algumas considerações sobre esse tema. Em primeiro lugar, a Bíblia apresenta várias imagens da igreja. Mas eu diria que há duas que são muito fortes e muito populares. A primeira é que a igreja é a luz do mundo. Mateus 5, 13 a 16. E no mesmo capítulo, nos mesmos versículos, a igreja tem uma segunda imagem. Ela é o sal da terra. Então, a igreja, ela é um agente de transformação. É um agente de mudanças na sociedade. Tanto a luz, que orienta, que conduz, que esclarece, quanto o sal que preserva, que tempera, que dá sabor aos alimentos, são duas imagens muito fortes do que deve ser a igreja. Uma igreja transformadora, iluminadora, orientadora da própria sociedade. Às vezes eu temo que como igreja nós estamos sendo conduzidos pela sociedade e não conduzindo a sociedade. Estamos sofrendo a influência da cultura e não estamos transformando a cultura em uma cultura cristã exemplar. Mas essa é a primeira consideração. As várias imagens da igreja com ênfase na imagem do sal e da luz. Há um segundo ponto que a gente precisa destacar aqui nesta semana, e como adventistas nós cremos nisso, que a Bíblia apresenta a igreja, a comunidade dos servos de Deus no tempo do fim, como o remanescente fiel. O remanescente é o que sobrou, é o que restou. Dentre os fiéis deste mundo, Deus tem uma igreja que existe para proclamar este evangelho eterno. E esse remanescente de Deus, esse povo remanescente, sempre esteve exercendo misericórdia para com o próximo, né? Desde os tempos do Velho Testamento até o final, o Apocalipse, capítulo 12 e 17, a ideia de Deus ter um povo remanescente, ela transparece, né? É interessante que na Bíblia nós temos um povo de Deus que é misericordioso. E quando ele está em apostasia, ele geralmente deixa de ajudar o pobre e oprime o pobre, e escraviza o pobre, e é injusto para com o pobre. Agora, quando ele está bem com Deus, essas coisas vêm à tona, e esses atos de amor são claros e exemplificados na Bíblia. Um terceiro ponto da lição dessa semana é que além de Deus ter um povo que é uma igreja que é transformadora, uma igreja que é o remanescente fiel de todas as épocas e é de novo fiel agora no tempo do fim, a Bíblia mostra que ajudar o próximo, para este povo, faz parte da pregação do Evangelho. Quando a gente vai, por exemplo, para Mateus capítulo 10, os versos 7 e 8, a gente percebe claramente que a missão de Jesus era pregar, ensinar e curar. Ou seja, a gente percebe que essa questão de ajudar o próximo faz parte do Evangelho. Alguns acham que este é o único Evangelho. Não, faz parte da pregação do Evangelho. Temos que falar do céu, temos que falar da vida eterna. É uma igreja que quer levar um povo para o céu, mas é uma igreja que ajuda o povo aqui na terra também. Isso faz parte deste pacote que nós chamamos de pregação, de propagação, de mensagem que nós temos ao mundo. Em quarto lugar, a Bíblia ensina que os valores da justiça, da graça e do amor devem governar tudo o que acontece na igreja, nessa comunidade. De dentro dela, ela tem que ser um exemplo. Muitas vezes ela não é. Muitas vezes, mesmo nós líderes, falhamos nesse aspecto.
Os líderes, por exemplo, devem ser um exemplo na aplicação desses princípios da graça, do amor, da misericórdia de Deus para com as pessoas. E também devem esses líderes orientar na resolução das contendas, dos conflitos que possam surgir entre os seus membros. Deus não é um Deus de confusão, mas Deus é um Deus de ordem. A igreja deve ser uma comunidade de amor. Amor entre seus membros e amor para com os de fora. Jesus disse em João 13, nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. A característica da igreja não é simplesmente algo exterior, onde carregamos uma Bíblia, usamos um paletó e uma gravata, fazemos culto num formato diferenciado. Não. É mais do que isso. Embora essas coisas sejam bonitas, sejam importantes e visualmente sejam interessantes, é muito mais profundo do que isto. Ser igreja é amar. Ser igreja é comprometer-se com Deus e comprometer-se com o próximo igualmente. Então, dentro desse ponto ainda, o ponto número 5, poderia ser assim, a Bíblia ensina que nós somos chamados a nos encorajarmos mutuamente. A Bíblia diz que a igreja é um corpo. E cada parte, cada órgão desse corpo tem que estar em harmonia para que essa organização seja perfeita, proveitosa. Romanos 12, versos 13 a 6, fala exatamente dessa questão do corpo, dessa harmonia que deve existir entre nós, para que a mensagem que temos a pregar seja clara, seja propagada de forma rápida, seja propagada de forma eficiente, e o grande objetivo de Deus seja alcançado, que é que preguemos esse evangelho em todo o mundo. Então, para a gente arrematar, para a gente terminar o trimestre, eu escolhi um texto muito conhecido de Ellen White, e eu queria ler esse texto e dizer que esse texto, na verdade, é um resumo da lição desse trimestre todo, do trabalho que temos que fazer aos pequeninos de Deus, que são os nossos irmãos, o nosso próximo, aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora da igreja também. De forma especial, o mundo precisa ser impactado com essa igreja que é a luz do mundo e que é o sal da terra. Então, eu queria que você discutisse com a sua unidade o seguinte, de forma prática, como nossa unidade da Escola Sabatina pode cumprir o que esse texto prega. É o texto que fala sobre os métodos de Jesus para pregar o Evangelho, os métodos de Jesus para chegar até a comunidade que não é cristã. E o texto diz o seguinte, unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Sua igreja não está crescendo? Sua igreja está com problemas? Preste atenção nesse texto aqui. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. E então ela agora explica como é que Jesus fazia para atingir as pessoas. É simples, é claro, é objetivo, mas é muito difícil de fazer. Porque o simples, às vezes, para nós, não é tão fácil. Porque a gente quer coisa sofisticada, glamurosa, a gente quer participar de workshops, a gente quer participar de conferências, de coisas interessantes que falem sobre como é que a igreja pode crescer, como é que a igreja pode cumprir a sua missão. Mas as coisas de Deus são muito simples. E olha o que ela diz. Como é que Jesus fazia para aproximar-se das pessoas? Ela diz assim, o Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Ou seja, as pessoas que viam Jesus pensavam assim, esse homem gosta de nós, esse homem nos ama, e nós vamos segui-lo. Segundo lugar, o texto diz assim, ele manifestava compaixão por eles, ministrava-lhes as necessidades. Aos que estavam com fome, ele dava pão, aos que estavam doentes, ele dava cura, aos que estavam desalentados, ele dava coragem. Enfim, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. É claro, o amor abre uma avenida para o coração das pessoas. E o texto diz assim, ordenava então, segue-me. Percebam, nós hoje fazemos o inverso. Nós às vezes pregamos, dizemos para as pessoas, você tem que guardar os mandamentos, você tem que aceitar Jesus, você tem que mudar a sua vida, você tem que ser batizado, tem que vir para a igreja. Tudo isso está certo. Mas
ele fazia estas coisas depois de trabalhar, de ser amigo, de exercitar amor, de ajudar as pessoas. Então ele criava o ambiente para que elas tivessem confiança nele. E então ele fazia o apelo para o batismo. Ele dizia: vem e segue-me. Então, Ellen White diz assim: os pobres devem ser socorridos, cuidados os doentes, os aflitos e os que sofreram perdas confortados, instruídos os ignorantes e os inexperientes aconselhados. Cumpre-nos chorar com os que choram, alegrar-nos com os que se alegram. Que texto fabuloso, para a gente terminar um trimestre, para a gente terminar uma lição, para a gente discutir com a nossa classe e para a gente ver a beleza da simplicidade dos métodos de Jesus em alcançar pessoas. Isso está no livro Ciência do Bom Viver, página 143. Pense sobre isso, converse sobre isso com a sua unidade e, ao mesmo tempo, não deixe o pessoal só falar da filosofia disso aqui, mas pergunte a eles que ações práticas nossa classe da Escola Sabatina pode fazer no sentido de cumprir esse texto que Ellen White de forma tão inspirada coloca para nós. Que Deus abençoe. Trimestre que vem, se Deus quiser, a gente se encontra aqui para mais um tema, para mais um debate dentro da lição da Escola Sabatina. Até lá, um abraço.